Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Mecânica nesse semestre de 2022.1, que é voltada para o curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia e para o curso de Química Ambiental do campus de Gurupi da Universidade Federal do Tocantins. Então aqui quem fala novamente é o professor Fabiano Kenji Nohama, tá? Iniciando esta aqui, que seria a videoaula então da semana de 27 de junho a 1º de julho. Tá? Então, com relação aos informes, tá? Então relembrando que eu fiz o pedido de licença para exercer atividade política, porque também sou pré-candidato a deputado federal, tá? Então pela lei eu sou obrigado a sair de licença do serviço público até o dia 2 de julho, tá? Aí esse pedido de licença, até o momento que fazendo essa gravação, ainda está sob análise, tá? Mas uma vez ela sendo aprovada, tá? Então eu estaria saindo de licença então, no final dessa semana, tá? E semana que vem quem vai assumir a disciplina vai ser o professor Christian. Bom, aí com relação ao cronograma que a gente tinha acertado para essa transição, tá certo? Essa semana eu falei que ia ser uma videoaula para fechar todo o conteúdo, tá? E a segunda aula seria uma aula online adiantando uma das aulas de revisão, que seria da semana que vem, tá? Porque poderia ter um problema de horário, né, com a disciplina do professor Christian, tá? Mas eu que falei com o professor Christian agora no último final de semana, tá? Ele me falou que não tem problema, tá? Então ele vai poder dar normalmente mesmo as duas aulas de revisão de conteúdo da semana que vem, tá? Que é anterior então à aplicação da última avaliação. Tá bom? Então dessa forma então para essa semana, tá? Então a gente só vai ter mesmo a videoaula, tá? Tá certo? Essa videoaula de hoje, tá certo? Aí depois disso então, as outras 2 horas de aula da semana eu vou estar deixando para o estudo de vocês, tá? Ainda lembrando que eu também vou estar à disposição para atender qualquer dúvida de vocês, então, ou pelo plantão de atendimento na quarta-feira, das 5 da tarde às 7 da noite, tá? Ou fora de atendimento no Moodle, tá? Fora de atendimento de dúvidas, tá? Ou simplesmente vocês podem enviar suas dúvidas por e-mail, tá? Certo? Aí eu vou estar à disposição até o momento que sair a licença, tá? Que deve começar a partir desse sábado. Uma vez passado esse aviso, tá? Também lembrando que na semana que vem, então, tá? Com a disciplina sob direção do professor Christian, tá? Aí vai ser também aplicado a última avaliação da disciplina, que está marcado para o dia 9 de julho, tá? Que aí para a turma de mecânica ela está marcada para ser entre as 2 da tarde até as 6 da tarde. Então dessa forma aqui então, tá? Lembrando também que a avaliação 2 ela tem o mesmo formato da avaliação 1, tá? Eu já vou deixar os formatos, os arquivos da avaliação 2 já preparadas para entregar para o professor Christian, ele só vai aplicar a avaliação 2, tá? Então ela tem o mesmo formato então, de ser 5 questões dissertativas, vai ser resolvida então no formato remoto, tá? Certo? Então vocês vão lá no Moodle, no link da avaliação 2, tá? E lá vai estar disponível então o arquivo com as questões, tá? E vocês vão ter então 4 horas para resolver e enviar também pelo mesmo serviço no Moodle, tá? Lembrando que o conteúdo da avaliação 2 também, tá? Ela vai pegar então, tá? Desde o capítulo 7, tá? Bom, até o capítulo 11, que a gente vai estar fechando na videoaula de hoje. Tá bom? Certo? Vai passar pelos conteúdos de energia cinética e trabalho, energia potencial, conservação de energia, tá? Sistema de partículas, rotação e, por último, então, o movimento de rolamento e momento angular. Certo? Então, uma vez passados todos esses avisos, então vamos começar aqui nossa aula de hoje, tá? Lembrando então que da aula passada, que já estava falando sobre o movimento de rolamento, tá? Lembre que o movimento de rolamento então, ele pode ser interpretado como uma combinação, né, de um movimento de translação com um movimento de rotação, tá? Mas aí se for o caso de rolamento sem deslizamento, são 2 movimentos que vão estar em sincronia um com o outro, tá? Certo? Bom, e nós mostramos como resolver os problemas de rolamento usando, né, o princípio de conservação de energia, tá? Ou usando as leis de Newton. Tá? Aí dessa forma aqui, então a gente vai continuar ainda nesse tema na aula de hoje, que a gente vai também resolver então, tá? Aplicar então esses conceitos, né, do movimento de rolamento para fazer a descrição do movimento do ioiô. Então pegando essa imagem que nós temos aqui, tá? Bom, tá? Nós temos então aquele nosso ioiô, né, que é basicamente, né, tem lá toda a estrutura do ioiô, tá? E tem a corda que está enrolada em torno do
eixo em torno do eixo principal aqui do ioiô, né? Aí quando você larga, né, o ioiô para girar, tá? Você tem que o ioiô ele vai girando em torno do centro, tá? E conforme ele vai descendo, né, conforme a corda vai desenrolando do eixo do ioiô, tá bom? Tá certo? Tá. Então, vamos fazer vamos mostrar como que a gente aplica, né, a segunda lei de Newton para o movimento de rolamento, para esse movimento do ioiô, tá? Certo? E como falei, a gente separa em dois tipos de movimento. A gente pode pegar esse movimento de rolamento do ioiô, tá? Como um movimento de descida do centro de massa, tá? Junto com a rotação do ioiô em torno do centro de massa, tá? Bom, tá certo? E vamos adotar aqui então para essa combinação de movimentos os seguintes eixos aqui, tá? No caso do movimento do centro de massa, tá? A gente vai adotar aqui o eixo Y apontando para baixo. Bom, tá certo? E a gente vai, coincidentemente, né, porque adotando esse Y para baixo, estou considerando então que o ioiô descendo, né, seria no sentido positivo do eixo Y, tá? Mas lembra, conforme o ioiô vai descendo, né, da forma que a gente está olhando aqui o ioiô, tá? O ioiô também vai fazendo um movimento de rotação no sentido anti-horário. Então também já vou adotar aqui também que o sentido de rotação positivo vai ser no sentido anti-horário, tá? Ele está indicado aqui na figura. Bom, vai seguindo essa seta aqui, tá? No sentido anti-horário, tá bom? Então, essa é a convenção que a gente adotou para o movimento. Então, para o movimento de centro de massa, colocou o eixo Y apontando para baixo. E para a rotação em torno do centro de massa, ele adotou, então, como sentido positivo da rotação no sentido anti-horário. Tá? Bom, então, lembrando que isso significa o quê? Que se o torque, por exemplo, nós fazer a conta lá da segunda lei de Newton, tem um torque, né, com sinal positivo, então um torque que puxa a rotação do ioiô no sentido anti-horário. E se der negativo, significa que é um torque que tenta puxar a rotação do ioiô no sentido horário. Tá? Bom, tá certo? Condição para esse movimento, também é um rolamento que acontece sem deslizamento, tá? Então o ioiô, conforme vai descendo, essa corda não vai deslizando no eixo do ioiô, tá? Bom, então como o rolamento é sem deslizamento, tá? Então tem aquela condição de rolamento que eu posso falar que a aceleração do centro de massa é igual à aceleração angular da rotação vezes o raio, né? Vezes o raio R0, né? Tá certo? Que é onde está sendo aplicada aqui a força de tensão na corda no ioiô, né? Certo? E agora vamos aplicar a segunda lei de Newton. Tá? Aplicando a segunda lei de Newton, então, para um movimento do centro de massa, tá? Você tem a ação das forças peso e da força de tensão. Tá? Só vou fazer umas correções aqui no desenho, com a anotação que está no texto. Tá? Eu só vou apagar essa imagem aqui para... Vou tirar só corrigir essa anotação aqui que está no desenho. Né? Aí estou adotando a convenção que o peso estou chamando de vetor P. Né? Bom, então, agindo sobre o ioiô, então tem a força peso e a força de tensão, né? Tá certo? Que são as forças que estão atuando aqui no nosso sistema, né? O peso e a tensão. Tá? E a gente aplica a segunda lei de Newton em Y, lembrando que você tem, né? Da segunda lei de Newton, tá? Que aí a somatória das forças em Y é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa em Y. Tá? Vou começar aqui do canto. Tá? Somatória das forças em Y é igual a massa, né, do ioiô vezes a aceleração do centro de massa em Y. Tá? Bom, certo? Aí daqui então você vai ter então, que a soma, né, da componente Y do peso, né, mais componente Y da tensão, é igual a massa vezes a aceleração do centro de massa em Y, que é a própria aceleração do centro de massa. Eu sei que o ioiô está descendo. Tá? Bom. E depois põe as componentes. Como o peso está no sentido positivo do eixo Y, ele fica com sinal positivo. Então vai ficar mais um módulo do peso, que está tudo em Y. Tá?
e soma com o componente y da tensão que está toda no sentido negativo do eixo y. Então, o componente y da tensão vai ficar menos o módulo da tensão. Tá? E isso é igual, tá, a massa do ioiô vezes a aceleração do centro de massa do ioiô. Tá? Eu sei que já tem essa aceleração no sentido positivo do eixo y. Tá? Estou colocando ele dessa forma. Tá bom? Agora, para tratar a questão da rotação em torno do centro de massa. Tá? Você vê que das duas forças, o peso, tá, ele não faz nenhum torque sobre o ioiô, porque o peso age diretamente no centro de massa do ioiô. Tá? Então, a única força que está provocando um torque no ioiô, tá, é apenas a força de tensão. Tá? Vou pôr aqui no desenho, na figura da esquerda. Tá? Você tem, então, essa força de tensão aqui, ó, né, agindo no sentido, provocando um torque no ioiô. Tá? Lembra que o torque, né, é pegar aqui esse vetor posição aqui, né? Está bem pequenininho, vou tentar deixar indicado aqui, que é o vetor R, que é o vetor que liga, né, o eixo de rotação ao ponto que está sendo aplicada a força. Tá? Bom, então o vetor que tem um tamanho igual ao raio R0, que é do eixo central aqui do ioiô. Tá? Bom, que é o raio do eixo central do ioiô. Tá? Bom, então, né, daqui do torque, tá? Vou deixar separado aqui nesse espaço que tem aqui. Tá? Opa. Bom. Aí, relembrando os passos, né? O torque é, né, R produto vetorial, né, com o vetor tensão, com a força de tensão. Tá? Aí o módulo desse torque, tá? Ele é igual ao módulo do primeiro vetor, que é igual a R0, o raio R0, vezes o módulo do segundo vetor, que é o próprio módulo da tensão, vezes o seno do ângulo entre os dois, que dá para ver que os dois vetores são perpendiculares entre si. Então, vai ser um seno de 90 graus. Tá? Aí, como seno de 90 graus é igual a 1, tá? Então, você vai ter que o módulo desse torque, tá? Bom, vai ter que o módulo desse torque é igual, né, a pegar o raio R0 vezes o módulo da tensão. Tá? R0 vezes o módulo da tensão. Tá? Bom, quanto à orientação do torque, pega a regra da mão direita. Tá? Aqui, por falta de tempo, não vou fazer em detalhes, tá bom? Mas aplica a regra da mão direita. Você põe a palma da mão direita no sentido do vetor R, né, que está apontando aqui para a direita na figura. Tá? Apontando aqui para a direita na figura. Tá? E o vetor de tensão para cima. Então, põe a sua palma da sua mão direita no sentido do vetor R, gira para o vetor da tensão, está apontando para cima. Tá? Aí vocês vão ver que o polegar de vocês vai apontar para fora da figura. Tá? Então, o torque que age no ioiô, ele aponta para fora da figura. Tá? Certo? Que pega o caso, então, que é um torque que tenta fazer o ioiô girar no sentido anti-horário. Tá? Certo? Então, disso que a gente pode tirar, então, que o sentido aqui do vetor torque, ele vai ficar no sentido positivo da rotação. Tá? Então, se eu pegar a componente desse vetor certinho, que seria no eixo Z, né, ele vai ficar com sinal positivo. Tá? Certo? Que para pegar sentido positivo da rotação no sentido horário, é a mesma coisa de estar colocando um eixo Z aqui apontando para fora também. Tá? Z apontando para fora. Tá? Então, a componente do torque nesse eixo Z, tá? Então ele fica no sentido positivo. Tá? Bom, então, por isso que aqui já está indicando que é um torque que age no sentido anti-horário. Tá? E aplica isso na segunda lei de Newton. Tá? Tá certo? Bom, aí você tem lá que o torque resultante, só tem um torque mesmo, só vou indicar um aqui. Tá? É igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Né? Bom, tá certo? Aí substitui de acordo, né? Tá bom? Aí o torque, então, vai ficar igual ao módulo da tensão vezes o raio R0. Inclusive, vou corrigir isso lá no texto, que estava errado aqui também. Tá? Aqui no texto, aqui é R0, aqui, tá? Aqui em cima. Bom? Então, vai ser módulo do torque vezes R0, tá? Com sinal positivo. Tá?
isso é igual, né? Momento de inércia, como está sendo rotação em torno do centro de massa, então pega o momento de inércia em relação ao eixo de rotação que passa pelo centro de massa. Tá? Aí a aceleração angular, vou colocar como positivo, porque se o ioiô parte do repouso, então a aceleração angular já da rotação dele vai ficar também no sentido positivo. Tá? Bom, e depois substitui que a aceleração angular é igual à aceleração do centro de massa do ioiô dividido por R0. Tá? Isola a tensão nessa expressão, aí você vai ter essa outra equação, né? Que você tem que torque é igual ao momento de inércia do centro de massa vezes a aceleração do centro de massa dividido por R0 ao quadrado. Tá? Bom, certo? E agora substitui essa equação 2, nessa equação que está aqui em cima, onde está o torque, então, onde está a tensão aqui, ó, na equação 1. Eu substituo por toda a expressão que está aqui, ó, né? Nessa equação 2, tá? Depois isolo a aceleração do centro de massa, aí se obtém essa expressão aqui para a aceleração do centro de massa do ioiô. Tá? Vai ficar então igual a massa do ioiô vezes o raio R0 ao quadrado, dividido por mR0 ao quadrado, mais o momento de inércia para a rotação em torno do centro de massa. Tá? E essa divisão fica multiplicada pela aceleração da gravidade. Tá? Quando substituir o peso igual a m vezes g. Né? Bom. Certo? Bom, então assim que você se obtém trabalho então com o problema do ioiô, tá? Aí só não segue mais em frente porque também depende da expressão de como que é esse momento de inércia do centro de massa, aí depende do formato do ioiô, tá? Bom, certo? Ou o problema tem que te fornecer ou ele tem que te fornecer um formato do ioiô para você poder fazer essa conta desse momento de inércia, tá bom? Certo? Então, é outra aplicação também então do movimento, de como a gente pode resolver problemas que envolvem rolamento, tá? Que é o caso do ioiô agora também, tá bom? Então vamos seguir um pouco mais em frente, tá? Tá bom? E agora vamos sair um pouco do movimento de rolamento, tá? E agora aqui a gente vai generalizar aqueles conceitos de torque que a gente viu para movimento de rotação, tá? Lembra que a gente tinha visto, né, no capítulo 10 para o movimento de rotação, a gente acabou até aplicando lá no movimento do ioiô, né? Você tem lá que o torque, tá, é igual a R produto vetorial com F, né? Por de rotação, naquela situação que você tem lá um corpo, né, que vai fazer rotação em torno de um eixo de rotação que passa aqui no ponto O, né? Tá certo? Bom. E para o movimento de rotação do corpo rígido, você tinha lá, né, o vetor R, né, que liga o eixo de rotação até o ponto que está sendo aplicada a força. Depois você tem o vetor F, né? Pegando aqui. Tem um vetor F, né? Bom, certo? E assim que se descobriu o torque, né? Era definido o torque para o momento de rotação de um corpo rígido, tá? Bom, o que a gente vai fazer agora é que vai pegar essa mesma conta e vai generalizar para outros problemas, além do movimento de rotação de um corpo rígido, tá? Então, pega o caso que você tem uma partícula, tá, que está sob a ação de uma força F, tá, e ela tem uma posição R em relação ao ponto fixo, tá, que seria a origem do nosso eixo de coordenadas. Tá? Bom, aí você tem aqui o nosso sistema de eixos, a origem. Tá? Então, você tem lá o vetor posição da partícula, o vetor posição da partícula, tá? E tem a força que está sendo aplicada sobre a partícula nesse ponto, né? Que aí é representado por esse outro vetor F, né? Outra força aqui só para diferenciar, né? Aí você tem essa força F sendo aplicada aqui, né? Aí vou fazer só uma correção humana.
Bom, essa aqui você tem a força F e o vetor posição da partícula, né? Bom, certo? Então, com esses dois vetores, então, ele pode fazer cálculo de um torque, tá? É só repetir a mesma fórmula, só que ela não vai ter o mesmo significado bem claro, bem direto que tinha lá para a rotação de um corpo rígido, tá? Mas dá para fazer o cálculo de um torque também, que é só pegar aquele vetor posição da partícula, né? E faz o produto vetoral com a força F sobre a partícula, tá? Bom, certo? Então, você tem o cálculo de um torque também, tá? A diferença é que nesse caso aqui não é uma partícula que está fazendo rotação em torno do eixo em O, tá? Uma partícula livre para se movimentar, tá? Onde bem entender, tá? E em cima desse movimento da partícula eu estou pegando o cálculo do torque, tá? Da fórmula, né? Torque igual a R produto vetorial com F, tá? Que no caso você faz lá a regra da mão direita, vai descobrir que vai dar um vetor apontando para cima. Vou pegar um pouco mais para o meio aqui, né? Eu colocando em vermelho apontando para cima. Aqui seria o nosso torque, tá? Esse vetor torque aqui, tá bom? Tá. Só que agora ele não tem aquele significado físico que tinha para corpo rígido, que era o torque que media a eficiência da força para fazer o corpo girar, tá? Porque você não tem aqui a partícula girando em torno do eixo O, tá? Bom, pode pensar como se fosse uma tendência da força, né? Tá bom? Se a partícula não estivesse presa, tá? Aí essa força tem a tendência de fazer a partícula girar, né? No sentido dado pela orientação desse torque, tá? Certo? E tende, né, a fazer a partícula girar aqui nesse sentido de rotação em torno do O, do eixo em O, tá? Bom, certo? Só que lembre-se, com a partícula livre ela não vai fazer rigorosamente esse movimento de rotação, ela vai fazer um movimento que vai tentar seguir esse movimento de rotação, tá? Mas é uma partícula livre para ir onde bem entender, tá? Vai seguir lá um movimento que vai ser dado por essa força aqui, né? Se for essa força está sendo aplicada, vai ser um movimento que vai estar lá no sentido dessa força aqui, né? Com aceleração no sentido dessa força resultante, né? Certo? Então, só estou aplicando a fórmula que era lá para o torque de rotação de corpo rígido, estou aplicando agora para qualquer caso de partícula, tá? Para qualquer tipo de movimento, tá bom? Certo? Uma vez que eu defini agora essa conta do torque para outros casos, além da rotação de corpo rígido, tá? Bom, então, vamos aplicar essa definição nesse exemplo 2 aqui, tá? Aí, nesse exemplo 2, tá, você tem, então, né, uma situação que você tem 3 forças, né, tá bom? Todas elas com módulo de 2 newtons, né, que atua sobre uma partícula que está sobre o plano XZ, né? Aqui, né? Seria essa partícula aqui, ó. A partícula está aqui nessa posição no plano XZ, né? Bom, tá certo? E essa posição da partícula é dada, então, por um vetor posição R, né? Cujo módulo é de 3 metros, ele faz um ângulo θ de 30 graus, né? Com o eixo X positivo, lá na figura, né? Certo? Vou pegar aqui que é esse vetor R aqui, né? Esse vetor R que eu estou colocando aqui agora, tá? Certo? O módulo dele é 3 metros e faz esse ângulo θ aqui, ó, com eixo X de 30 graus, tá? E sobre essa partícula age 3 forças. Você tem uma força F1, né? Que é paralela ao eixo X, né? Tá aqui, ó, né? Essa força F1 que é paralela ao eixo X, né? Bom, isso aponta no sentido negativo do eixo X, tá? Aí tem essa força F2 que é paralela ao eixo Z, tá? Essa força F2 aqui está apontando para baixo, paralelo ao eixo Z, tá? Também no sentido negativo, tá? E também tem a força F3 que é paralela ao eixo Y. Aqui na figura seria essa força F3 aqui,
né, que atua paralelo ao eixo Y também no sentido negativo. Tá? Aí pergunta, qual que é o torque, né, devido a cada uma das forças em relação à origem? Né? Então vamos calcular cada um dos torques que está indicado aí na figura. Né? Aqui o F1 vai fazer um torque tal 1, F2 vai fazer um torque tal 2, F3 vai fazer um torque tal 3 e assim por diante. Né? Bom, certo? E vamos calcular cada uma delas separadamente. Então, primeiro calcular o torque devido a F1. Tá? Vou colocar aqui. Tá? Bom. E aqui eu estou colocando já o vetor R e a força junto, tá? Para assim a gente ver também como que é o ângulo entre essas duas forças. Tá? Lembra que está desse jeito aqui, ó, na verdade, tá a partícula aqui, ó, né? Nesse vetor posição R, tá? E lembra que a força age no sentido negativo do eixo Y, tá? E aqui estou pegando a perspectiva, pegando o plano XZ. Então, vou voltar na figura anterior, tá? Então, esse ponto de vista aqui, né? Vou pegar aqui, né? Bom, é pegando aqui, ó, pegando o ponto de vista aqui nesse plano XZ, tá? Pegando os eixos X e Z, tá bom? Pega esse plano, tá? E esse plano ele está olhando, deixa eu ver do ponto de vista lá na figura, tá? Está olhando aqui pela direita, tá? Tem a pessoa olhando aqui, olhando pela direita, a figura pelo lado direito. Tá? Você pegar esse ponto de vista aqui, tá? Bom, tá certo? Que é o ponto de vista que a pessoa olhando desse ponto de vista, ela está vendo o eixo Z para cima e o eixo X apontando para a esquerda, tá? Bom, tá certo? E é essa perspectiva que está desenhada aqui nessa figura dessa página, tá? Bom, tá certo? Aí lembrando essa perspectiva, então fica o eixo Z apontando para cima, eixo X apontando para a esquerda. Aí onde está o vetor F, esse vetor R está a força F1 apontando no sentido negativo do eixo X, tá? Então rigorosamente está assim, ó. Força F1 está apontando nesse sentido aqui, né? Sentido negativo do eixo X. Tá? Então, só olhando a força F1. Tá? Bom. E aqui agora a gente vai calcular o torque devido a essa força F1. Tá? Bom. Torque devido a F1. Tá? Aí lembra, o torque então, né, devido a F1 é igual a R, produto vetorial com a força F1. Tá? Então, módulo desse torque. É pegar módulo do primeiro vetor, que vai pegar o módulo do R, né? Vezes módulo do segundo vetor, que é o F1, pega o módulo F1, vezes o seno do ângulo entre os dois, que eu vou chamar de φ1. Aqui, tá? Certo? Aí, para ver esse ângulo entre os dois vetores, tá? Tá bom? Tem duas formas. Ou você estica aqui, ó, né? O sentido, o vetor R1 para mais longe, para ver aqui, ó, certinho o ângulo entre esses dois vetores. Aqui está o vetor φ1. Tá? Ou você redesenha esse vetor, tá? Só para ilustração, você desenha esse vetor aqui, ó, né? Com a origem dele na mesma origem do vetor R. Também dá para ver aqui, ó, o ângulo entre os dois vetores, que está de novo aqui o vetor φ1. Tá? Bom. Mas lembre, isso aqui é só para ilustração, para você ver o ângulo entre os dois vetores. Tá? Rigorosamente o F1 está agindo aqui nessa posição aqui em cima. Tá? Mas você vê que os dois pegam o mesmo ângulo φ1. É esse mesmo ângulo φ1. Tá bom? Tá? E desse ângulo φ1 é lembrar o quê? Lembrar que desse lado aqui, ó, do vetor R, você tem um ângulo de 30 graus. Tá? Bom, tá certo? E o vetor φ1 é o ângulo complementando o ângulo total de 180 graus. Tá? Aqui pegaria tudo, pegaria 180 graus, desconta 30 graus, você tem um ângulo φ1. Tá? Então, o ângulo φ1 é pegar 180 graus, né? Menos o ângulo de 30 graus, que dá o ângulo de 150 graus. Tá? Então, esse aqui é o módulo do torque. Então, substitui aqui, então vai ter o torque T1, tá? É igual ao módulo R, que é de 3 metros, né? Módulo F1, que são todos têm módulo de 2 newtons, né? Pega aqui, módulo F1 é 2 newtons, tá?
que eu fiz aqui, né? Vezes o seno do ângulo de 150 graus. Tá? Aí faz esse cálculo aqui, vai encontrar então que esse vetor tá 1, ele vai ter um módulo então de 3 newtons vezes metro. Né? Vai dar 3 newtons vezes metro. Bom. E agora vamos calcular também os outros torques que estão faltando. Tá? Acho que eu vou pegar o segundo caso. Tá? Acho que ele cabe lá naquela mesma página. Né? Acho que eu vou só pegar a figura e colocar para lá também. Ah, falta orientação, foi mal. Né? Então agora vamos pegar a orientação do torque T1. Tá? Então agora vamos pegar a orientação do torque T1. Orientação, né? Aí isso faz pela regra da mão direita. Tá? Bom. Regra da mão direita. Então você põe a palma da sua mão direita no sentido do vetor R, tá? Que está aqui, né? Para cima inclinado aqui para a esquerda, né? Tá certo? E gira no sentido do F1 que aponta para a direita. Tá? Se você faz isso, tá? Vai ver que nesse ponto de vista aqui, né, que a gente está olhando a figura, ele aponta para dentro da figura. Tá? Então, a regra da mão direita vai descobrir que o torque está 1. Ele aponta para dentro. Então, da regra da mão direita, tá? Você descobre que o torque está 1. Ele aponta para dentro da figura. Tá? Deixa separado esse desenho. Tá? Bom. Então, da regra da mão direita, então, o torque está 1, aponta para dentro da figura. Aponta para dentro da figura. Bom. Aí, que sentido que ele vai apontar no nosso sistema de eixos? Você volta para a figura anterior lá do enunciado, tá? Lembra que aquela figura que está olhando é isso aqui, ó. Você está vendo o plano XZ olhando do ponto de vista de alguém que está olhando esse plano pela direita. Tá? Aí, do ponto de vista dessa pessoa que está olhando o plano pela direita, tá? Você vê que o eixo Y, tá? Ela aponta para perto dela, ou seja, desse ponto de vista seria apontando para fora da figura, tá? O eixo Y. Tá? Então, voltando lá para a nossa figura, tá? Então aquela perspectiva que está nesse plano XZ, tá? É com o eixo Y apontando para fora. Tá? Seria aqui, ó, aqui no eixo, na origem dos eixos. Tá? Então o eixo Y aponta para fora da figura. Tá? Então é só falar que a gente vê então, que esse torque T1 ele aponta no sentido negativo do eixo Y. Sentido negativo do eixo Y. Do eixo Y. Tá? Agora vamos descobrir o torque devido à força F2. Vou pegar a próxima força para descobrir o torque. Lembrando que é pegar aqui, né? Torque tal 2, que vai pegar o mesmo vetor posição E e faz produto vetorial com a força F2. Tá? Aí eu vou pegar outra perspectiva para poder olhar com mais facilidade esse torque. Tá? Aí você espera um tempo para colocar a figura aqui nessa página. Tá?
Aí para fazer esse torque, vou usar essa outra perspectiva aqui, tá? Que é ainda pegando a mesma perspectiva do plano XZ, tá? Certo? Vai pegar aquela mesma perspectiva, pegando o plano XZ, olhando o plano pela direita, no mesmo ponto de vista, tá? Bom. Só que agora eu vou olhar a questão da força F2, tá? No caso aqui, mesmo tendo esse plano XZ, lembrando que a força F2 está apontando para baixo, que é no sentido negativo do eixo Y, tá? Lembra que a força F2 está assim, apontando para baixo, né? Nossa força F2. Tá? E vamos analisar de novo esse torque. Também vai ter um módulo e uma orientação. Tá? Módulo desse torque, então vai pegar aqui, né? Bom. É reproduzir torque F2, então vai pegar o módulo desse torque aqui, né? Vai pegar o módulo do primeiro vetor, que é o módulo do R, módulo do F2, que vai ser aqui, representar o F2 sem a seta também, tá? Depois multiplica pelo seno do ângulo entre os dois vetores, que eu vou chamar de φ2. Tá? Aí vamos ver qual é o valor desse ângulo φ2. Tá? Aí a mesma coisa, para ver então, né? O valor desse ângulo φ2, você pega aqui então, né? Onde está o vetor R, você pode prolongar o vetor, tá? E ver o ângulo que esse prolongamento tem com o vetor F2 que está para baixo. Esse aqui seria o nosso ângulo φ2. Tá bom? Certo? Acho que vou desenhar só um pouco mais para baixo esse φ2, né? Então, esse aqui é o nosso ângulo φ2. Tá? Né? Acho que só vou desenhar um pouquinho para mais. Desenhar esse F2 um pouco mais compacto aqui, tá? F2, né? Pronto, acho que fica um pouco melhor, né? Agora, para ver esse ângulo φ2, tá bom? Tá certo? Outra forma de ver esse ângulo φ2, como falei, é pegar esse vetor F2, redesenhar ele na origem aqui, ó, para comparar a orientação do R com o do vetor F2, tá? Lembrando que isso aqui é só para ilustração. A F2 está agindo nesse ponto que eu desenhei aqui na figura, tá? Agindo na partícula apontando para baixo, tá? Para ver o valor desse ângulo φ2, tá bom? É ver, por exemplo, você tem aqui, formando esse ângulo φ2, você tem um ângulo de 90 graus, né, então horizontal e vertical, mais o ângulo de 30 graus aqui para cima. Tá comparando aqui os dois vetores, R com F2. Né? Bom, certo? Então eu podia fazer aqui onde eu fiz o desenho também. Tá? Você pega aqui o horizontal, tá? Aí o ângulo φ2 composto aqui pelo ângulo de 90 graus, e aqui para cima você tem um ângulo θ de 30 graus. Né? Bom, então esse ângulo φ2 vai ser assim, vai pegar o ângulo de 90 graus, mais o ângulo θ de 30 graus. Tá? Isso dá um ângulo de 120 graus. Tá? Então, logo, esse módulo do torque tal 2 vai ser igual então, ao R, que é 3 metros, né? Vezes o módulo F2, que é 2 newtons, vezes o seno do ângulo de 120 graus. Tá? Faz cálculo aqui, isso aqui vai dar um módulo de 5,2 newtons vezes metro. Certo? E agora, agora falta fechar a orientação do torque tal 2. Tá? Aí mesmo sistema, tá? Você põe a palma da sua mão direita no vetor R, tá? E gira até ele ficar para baixo lá com o vetor F2. Tá? Então você pega a sua mão direita e gira ela de R para F2 para baixo, tá? Aí vou deixar para vocês verificarem em casa que o polegar vai apontar para fora da figura. Tá? Então dá a regra da mão direita.
Então, o vetor tal 2, ele aponta para fora da figura. Então, aponta, né? Para fora da figura. Para fora da figura, tá? Então, vindo aqui na figura, isso aqui, tá? Então, o torque tal 2 é um vetor apontando para fora da figura. Só que essa perspectiva que a gente está olhando no desenho é a mesma perspectiva do caso anterior, tá? E colocava o eixo Y apontando para fora da figura, tá? Então, é o Y aqui apontando para fora da figura, mesma perspectiva do desenho anterior, tá? Então, vou deixar indicado aqui embaixo também. Então, o eixo Y vai estar apontando para fora da figura, tá? E como o tal 2 aponta também para fora da figura, então, no caso desse torque tal 2, ele aponta no sentido positivo do eixo Y. Tal 2, tá? Aponta, né? No sentido positivo do eixo Y. Positivo do eixo Y. Bom. Então, com isso a gente falta agora só calcular o torque devido à força F3. Tá? Bom. Então, vamos voltar lá para a figura anterior, tá? Para a figura do enunciado. Tá? Tá certo? Que aqui já estou colocando agora como vai ficar o sentido da força F3 em relação ao nosso observador. Tá? Então, olhando de novo aqui, lembra que aquela perspectiva que a gente está usando na nossa solução, olhando o plano XZ, de um observador olhando pela direita, né, do plano, né? Olhando pela direita aqui do plano, tá certo? Tá bom? Em relação a esse plano, você tem a força F3 que está indicada aqui, ó, que ela está apontando para longe do observador. Tá? Então, nessa perspectiva, a força F3 está apontando então, para dentro da figura. Tá? Ela apontar para longe do observador. Tá? Então, a gente vai ter essa figura para a gente trabalhar agora para descalcular o torque tal 3. Então, vocês vão ter essa situação aqui agora com a força F3. Então, você tem o plano XZ, tá? E aqui, bem onde está a partícula, tá? Você tem então que o vetor F3 está apontando para dentro da figura. Aqui que é o sentido da força F3. Tá? Bom, certo? Aqui no caso dessa figura, ele também coloca para ilustração a força F3 aqui, ó, né? Colocando na origem, junto com o vetor R, para ver o ângulo entre esses dois vetores. Tá? Bom. E vamos ver como vai ficar o cálculo então desse torque. Tá? Então, agora o torque devido a F3, que aponta então para dentro da figura nessa perspectiva. Né? Bom, mesma coisa, o torque tal 3, eu pegar então, né, o vetor R, produto vetorial com o vetor F3. Né? E da mesma forma vai ter um módulo e uma orientação. Então, o módulo desse torque, tá? Vai ser pegar o módulo do primeiro vetor, tá? Vezes o módulo do segundo vetor, que é F3, tá? Então, o módulo desse torque, né? Então, 3. É pegar o módulo do primeiro vetor, vezes o módulo do segundo vetor, que é F3, vezes o seno do ângulo entre os dois, que eu vou chamar aqui de Φ3, provisoriamente. Tá? Bom. E esse vetor Φ3 é mais fácil da gente enxergar, porque é um vetor, né, entre o vetor R, que está no plano XZ, e o vetor F3 que está perpendicular ao plano XZ. Tá? Então, nisso já dá para ver então, que o ângulo entre esses dois vetores vai ser 90 graus. Tá? Bom. Simplifica então, né, que o módulo desse torque tal 3, então substituindo os valores, vai dar então que é o R, que é 3 metros,
vezes módulo F3, que ainda todos eles têm módulo de 2 newtons, tá? Vezes o seno do Φ3, que vai ficar o ângulo de 90 graus. Seno de 90 graus, que vale 1. Né? Então, fazendo essa conta aqui, vai dar um torque que vai dar, então, 6,0 newtons vezes metro. Tá? E agora falta ver a orientação desse torque tal 3. De novo, vai usar a regra da mão direita. Tá? Bom, tá certo? Bom, aí vamos usar de novo a regra da mão direita. Eu já vou deixar escrito aqui parcialmente. Então, da regra da mão direita, vamos descobrir a orientação desse torque tal 3. Tá? No nosso caso, tá certo? A gente vai usar, primeiro vai ver a direção geral para onde vai apontar esse torque. Tá? Lembra que da regra no produto vetorial, o resultado do produto vetorial vai ficar perpendicular aos dois vetores. Tá? Bom, ele tem que ser, então, perpendicular ao mesmo tempo ao vetor F3 e ao vetor R. Tá? Olhando na figura, né? Para ele ficar perpendicular ao F3, que está apontando para dentro da figura, tá? Então, né? Tá certo? Então, esse vetor, tá, ele vai estar dentro do plano XZ. Tá? Porque para ficar perpendicular F3 ali, então ele vai ter que estar no plano da figura. Tá? No plano da figura que a gente está olhando ali, tá? Do lado direito. Tá? Então, com certeza, né? Tá bom? Com certeza esse vetor, né? Um vetor que aponta, vai estar no plano XZ. Tá? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser perpendicular ao R. Tá? Então, significa o quê? Então, vou indicar aqui a direção geral em vermelho, tá? Uma linha em vermelho, tá? Que ele tem que estar no plano XZ, mas perpendicular ao vetor R. Vai estar mais ou menos nessa direção geral aqui, tá? Só, opa, perdi um pouco aqui na regra, né? Então, ele vai estar nessa direção geral aqui, ó, tá? Vai estar no plano XZ. Aqui, nessa linha em vermelho, que está fazendo 90 graus com o vetor R. Agora, eu não sei se ele vai estar nessa linha em vermelho, inclinado para cima ou inclinado para baixo. Tá? Certo? Aí, isso que a gente vai usar pela regra da mão direita. Tá? A regra da mão direita, você põe a sua palma da mão direita no sentido do vetor R, gira com F3, então você vai ter que girar sua mão para dentro da figura. Tá? Aí, se vocês fizerem isso aí em casa, tá? Vocês vão ver que o seu polegar ele vai estar apontando, tá? Inclinado para baixo na linha vermelha. Tá? Então, ou seja, né, o nosso vetor torque tal 3, tá? Vai ser um vetor que vai estar nessa linha em vermelho apontando para baixo. Isso que a gente descobre então da regra da mão direita. Então, esse aqui que é o nosso torque tal 3. Tá? Que ele repete aqui também embaixo, está colocando o início dele na origem para comparar os vetores. Tá? Vai estar aqui, ó, nessa direção aqui, ó, né? Fazendo 90 graus com o vetor R. Tá? Bom. Aí, para ver o ângulo, a orientação desse vetor tal 3, tá? Você vê que ele está no plano XZ, e ele vai fazer esse ângulo aqui, ó, para baixo, do eixo X. Tá? Mas se todo aqui, ó, do vetor R para o vetor tal 3, você tem 90 graus, e nesse pedaço aqui de cima tem 30 graus, tá? Então, esse ângulo que sobrou aqui embaixo vai ser 90 graus menos 30 graus. Tá? Vou chamar isso aqui de um vetor tal 3, θ 3, aqui, tá? Só para nomear. Tá? Bom. Então, da regra da mão direita, então esse vetor tal 3, tá? Então, está no plano XZ. Está no plano XZ. Na figura, tá? Fazendo o ângulo de 90 graus menos 30 abaixo do eixo X. Tá? Então, com ângulo, né?
chamei de θ3, que é pegar 90 graus menos 30 graus, né, vai dar 60 graus, tá? Abaixo do eixo x. Abaixo do eixo x. Tá? E assim, então, que a gente encontrou o último torque que está agindo na partícula. Tá? Bom, certo? E disso se tira depois um torque resultante. Né? Eu não vou fazer aqui porque na pergunta do exemplo, tá? Mas se quiser fazer o torque resultante, fazer a soma desses três vetores. Tá? Bom, aí você vai ter o torque resultante. Tá? Bom, certo? E com isso a gente resolve esse exemplo, então, mostrando como se calcula agora o torque para o movimento geral mesmo. Tá? Bom, aí não está restrito apenas, tá? Bom, a rotação de corpo rígido. Tá? Aí estou calculando o torque, o vetor torque para movimento de qualquer partícula em qualquer trajetória. Tá? Bom. Certo? Bom. E vamos seguir um pouco mais em frente, tá? Que a gente está fazendo essa extensão da definição de torque, tá? Para a gente aplicar nisso aqui também de uma outra grandeza que a gente vai definir aqui, que é chamada de momento angular. Tá? Bom, certo? Que é o análogo angular para o nosso momento linear, que a gente define lá no capítulo 9. Né? Aí tem o momento linear, que é o vetor P, lá no capítulo 9, e o vetor momento angular, que a gente vai definir aqui agora. Tá? Certo? E o vetor momento angular, tá? Ele é definido da seguinte forma. Tá? Você tem uma partícula aqui, ó, né? Está fazendo esse vetor R, né? Tem esse vetor posição em relação à origem. Eixo de coordenadas. Coordenadas, tá? Bom. E essa partícula também, ela tem lá uma velocidade v, uma massa m, tá? E a gente pode tirar também o vetor momento linear. Tá? Pega também mais um vetor momento linear. Aqui, nosso vetor momento linear que a gente definiu lá no capítulo 9. É o vetor P aqui, né? Esse vetor momento linear. Então, você tem o vetor R, vetor momento linear. Lembrando que o vetor momento linear, lá do capítulo 9, lembra que define da seguinte forma: pegar a massa vezes a velocidade da partícula. Tá? Certo? E, em cima desses dois vetores, a gente define o vetor momento angular. Tá? O vetor momento angular é pegar, então, o vetor posição da partícula, relação ao ponto fixo, faz o produto vetorial com o vetor momento linear. Tá? E como esse momento linear P é igual a m vezes v, tá? Posso substituir aqui nessa expressão, isso aqui também fica igual a m vezes r, produto vetorial com vetor v. Massa da partícula vezes r, produto vetorial com vetor velocidade. Tá? O módulo desse momento angular, tá? É pegar o módulo desse produto vetorial. Tá? O módulo do momento angular. Vou chamar de L sem a seta. Tá? Vai pegar o módulo desse produto vetorial, que é pegar o módulo do primeiro vetor, então a gente já tem a massa partícula lá de fora, aí multiplica pelo módulo do primeiro vetor, que é o R, vezes módulo do segundo vetor, que é o V, e pega o seno do ângulo entre os dois vetores. Tá? Bom, que é isso que está indicado aqui na figura. Você pega o vetor R, estende o vetor R, tá? Aí você tem um ângulo entre o vetor momento linear e o vetor posição. Tá? Entre os vetores R e P. Tá? Tá certo? E para aqueles que têm dificuldade de enxergar esse ângulo entre os vetores dessa forma, também tem a opção de você fazer essa brincadeira que foi feita aqui, de colocar também, só para ilustração, você coloca o vetor P começando na origem, tá? Só para comparar os dois vetores e ver direto também o ângulo entre os dois vetores. Né? Também outra forma de enxergar esse ângulo φ entre o vetor R e o vetor P. Tá bom? Então isso que a gente chama de vetor momento angular. Tá bom? Certo? E em cima desse vetor torque, vetor momento angular, dá para a gente reescrever a segunda lei de Newton. Tá?
Por falta de tempo, não vou fazer a dedução passo a passo, só vou passar como ficou o resultado final, tá? Mas resumindo, tá? Lembrando, por exemplo, de segunda lei de Newton com momento linear. Tá? Vou pôr em vermelho aqui em cima, tá? Lembra que segunda lei de Newton com momento linear era desse jeito aqui, ó, somatória das forças era igual a derivada do momento linear em relação ao tempo, tá? Aí com torque e momento angular vai ser a mesma relação, tá? Segundo a lei de Newton, então, tá? Na versão angular, tá? Ela pode ser escrita dessa forma aqui, vai ficar somatória dos torques igual a derivada do momento angular em relação ao tempo. Tá? Bom, e tudo isso por enquanto foi definido para uma partícula. Tá? Para sistema de partículas, é fazer aquela mesma extensão que a gente fez para os casos anteriores. Tá? Estou estendendo isso para um sistema de partículas agora. Tá? Então, pega um sistema de N partículas. Tá? Aí, cada partícula vai ter seu momento angular. Li, né, que é igual a RI, produto vetorial com PI. Né? Certo? Com I igual a 1, 2, 3, assim e por diante até Nzinho. Tá? Aí, o momento angular para sistema de partículas é simplesmente... Né, vai dar o vetor angular resultante Lzão, que é somar o momento angular de cada partícula. Tá? Então, pega lá L1 mais L2 mais L3 mais L4 para cada partícula. Tá? Lembre que cada L desses é um R produto vetorial com P, né, em cima de cada partícula. Tá bom? Tá certo? E aplica isso na segunda lei de Newton. Tá? Bom. Aplicando a segunda lei de Newton, tá, você vai ter que... Do lado direito aqui, ó, que fica a derivada do momento angular, tá? Então agora vai ficar, aqui na segunda lei para sistema de partículas, vai ficar a derivada do momento angular total. Tá? Isso vai ficar igual, né? Substitui o Lzão pela soma dos Lis para cada partícula, tá? Isso vai ficar igual a somatória de I igual a 1 até Nzinho da derivada de cada momento angular, e vai fazendo a soma, tá? Isso aqui aproveita que derivada da soma é igual a soma das derivadas. Você separou desse jeito. Tá? E cada um desses dl e dt, pela segunda lei de Newton, é a somatória dos torques em cima de cada partícula. Tá? Então, esse aqui vai resultar então na soma dos torques de cada partícula. Tá? Bom. Então você calcula o torque resultante sobre uma partícula I, tá? E vai somando todas elas. Então, vai ter o torque resultante sobre 1, vai ter mais, aí soma mais com o torque resultante sobre a partícula 2, dá soma somatória dessa, aí soma com o torque resultante sobre a partícula 3 e assim por diante, tá bom? Tá? E assim como aconteceu com a força, quando somava as forças em um sistema de partículas, forças internas se cancelavam, tá? Aqui também vai acontecer a mesma coisa, nessa somatória de todos esses torques que estão aqui do lado direito, a somatória de todos esses torques aqui, tá? Você vai ter que os torques internos vão se cancelar. Tá? Então, disso que a gente pode reescrever então, a segunda lei de Newton para sistema de partículas nessa outra forma aqui. Vai ter que a somatória só dos torques externos, tá, é igual à derivada do momento angular do sistema de partículas. Né? Bom. Então, a única coisa que pode provocar mudança no momento angular, né, do sistema de partículas é só a aplicação de torques externos, torques que surgem devido a forças que vêm do lado de fora do sistema. Bom, certo? Então, em cima dessa outro formato da segunda lei de Newton, que a gente pode definir, então, tá? Pode pensar numa conservação de momento angular, mas isso a gente vai pensar mais para frente. Tá? Por enquanto, vamos ver como ficam esses cálculos aqui, pensando no momento angular para a rotação do corpo rígido. Vou voltar lá para o capítulo 10. Tá? Então, seja lá o corpo rígido em rotação em torno do eixo de rotação, no caso dessa figura aqui de baixo. Tá? Bom, certo? Aí, calcular o momento angular para esse corpo inteiro em rotação. Tá? Uma forma de pensar isso é fazer, né, a somatória dos momentos angulares de cada partícula que forma o corpo rígido. Tá? Então, pega lá um pedacinho do corpo que tem uma massa ΔMI, tá? Certo? Bom. E faz, né,
calcula o momento angular dele. Pega aqui em relação à origem deste coordenadas, vai ter um vetor RI, né? Tá certo? Bom. Mas lembra que todo corpo em rotação, na verdade, vai fazer um movimento circular, né? Em torno do eixo de rotação. Viu lá no capítulo 10. Vai fazer esse movimento circular aqui em torno do eixo de rotação. Né? Tá certo? E esse movimento circular ele vai ter um raio aqui, né? Que é pegar essa componente do vetor R. Tá? Vai pegar aqui essa componente R, vou chamar perpendicular I. Aqui, né? Bom, que é pegando esse ângulo θ aqui que o vetor faz com o eixo de rotação, tá? Tá certo? Bom. E pega essa componente R perpendicular I, tá bom? Certo? E vamos calcular o momento angular, né? Para essa parte, para esse pedacinho, tá? Bom. Aí pegando só o momento angular dessa partícula aí, vou pegar aqui, né? Só pegar no comecinho, Lzinho I, né? É pegar, né? R produto vetorial com momento linear, R produto vetorial com P, para esse pedacinho I, né, do corpo, tá? Bom. Só que desse pedacinho do corpo, então você tem o vetor RI, tá? E tem o vetor momento linear, que é paralelo à velocidade. Nesse movimento circular, a velocidade sempre vai ficar tangente ao movimento circular, tá? Vou colocar ele aqui com outra cor para diferenciar. Então lembra, nesse movimento circular da partícula, o vetor velocidade vai ficar sempre tangente, né, a essa trajetória circular, tá, que é a mesma orientação do vetor P. Tá? Então a orientação da velocidade do vetor P vai ser nesse sentido, que eu estou marcando em vermelho. Tá? Vai pegar esse vetor PI. Né? E faz aqui, né? Faz RI produto vetorial com PI, né? Tá certo? Bom. Né? Aí o módulo desse vetor, né? Módulo desse vetor, tá? Vai pegar módulo do primeiro vetor, vezes módulo do segundo, vezes o seno do ângulo entre os dois, que vai ser 90 graus, tá? Bom, porque o vetor RI, né? Ele vai estar lá no plano, né? XZ, né? Então, nesse momento, eu estou olhando a partícula, tá? E o vetor PI, para estar seguindo o movimento circular, ele vai estar perpendicular a esse plano, tá? Então, o ângulo entre os dois vetores vai ser 90 graus, né? Então, vai dar seno de 90 graus, que é 1. Então, vai ficar só o módulo do primeiro vetor, que é RI, tá? E o módulo do momento linear, lembra, é pegar a massa da partícula, massa do pedaço, que é ΔMI, vezes a velocidade VI, tá? Certo? E agora, para ver o momento angular, né? Tá bom? Onde vai apontar o vetor momento angular, tá? Aí vai pegar essa perspectiva aqui, olhando esse plano XZ. Tá? Pega esse plano, olhando só esse plano XZ, tá? Vendo a perspectiva aqui de uma pessoa que está olhando à direita desse plano XZ. Tá? Assim, vai estar olhando à direita desse plano XZ. Tá bom? Tá? Esse que é o plano que vocês estão vendo lá na figura nessa figura aqui, né? À esquerda, tá bom? Tá certo? E vai estar aqui o vetor PI, o vetor RI, né? Nessa perspectiva, o vetor PI vai apontar para fora da figura, ela aponta para perto do observador, de novo relembrando, vou redesenhar de novo, né? O observador está olhando esse plano pela direita. Então, você vê aqui nesse perfil, o vetor P aponta para perto do observador, tá? Então ele aponta para fora da figura, tá? Bom. E pega o vetor LI ser perpendicular tanto ao vetor RI, né, quanto ao vetor PI, né? Então significa que o LI vai ficar no plano XZ, porque é perpendicular ao vetor PI, né? Que aponta para fora da figura, mas tem que ser perpendicular ao vetor RI ao mesmo tempo, tá? Vai ter que estar aqui nessa linha que é perpendicular a RI, tá? Aí pega a regra da mão direita, você vai ver que esse vetor LI vai estar apontando, vai estar inclinado para cima, tá? Esse que é o vetor que está indicado aqui na figura, tá? Esse vetor aqui, tá bom? Eu só vou tirar essas coisas que eu pus de esboço aqui para não polir muito a imagem, tá? Pronto. Então a gente chegou nesse vetor LI, né?
Bom, certo? Então, ele vai seguir esse ângulo inclinado para cima, tá? E ele vai fazer esse ângulo aqui, ó, né? Com a horizontal igual a θ, que é o mesmo ângulo que o vetor R estava fazendo com o eixo Z, o eixo de rotação, tá? Bom, tá certo? É questão de ir completando o ângulo, aqui, tá? Eu não vou repetir tudo de novo, porque isso aqui é bem parecido com o último exemplo que a gente fez no final do último exemplo, tá? Vou deixar para vocês descobrirem aqui, tá? Vai dar esse ângulo θ aqui com a horizontal, tá? Bom, aí desse vetor L, a gente só vai estar interessado na componente em Z do momento angular, tá? Bom, só me interessa o momento angular com o eixo Z, a componente Z do momento angular, tá? Bom, então estamos interessados apenas na componente do momento angular no eixo Z, tá? Porque é justamente o momento angular que está no eixo de rotação, tá? Que é relacionado com a rotação do corpo rígido, tá? Bom, então pega essa componente em Z, tá? Bom, tá certo? Que vai pegar então, né? Fazendo a projeção aqui do vetor L, aqui, ó. Pega essa figura da direita aqui, ó, tá? Bom, então tem que o vetor L está fazendo o ângulo θ com a horizontal, seria no eixo X, né? Bom, e tem que essa componente aqui, ó, né? Essa componente LZ aqui, ó, né? No eixo de rotação, tá? No eixo de rotação, um pouco mais esticado, tá? No eixo de rotação, tá? Ele vai corresponder a essa componente que está oposta ao ângulo θ, tá? O mesmo tamanho desse cateto aqui, ó, que está oposto ao ângulo θ, tá? Então, por isso que essa componente Z vai ser pegar o quê? O módulo do LI vezes seno do ângulo θ, tá? Substitui tudo aqui dentro, tá? Aí substitui todo o valor do módulo do LI. Tá? Você tem RI, né, que eu deixei aqui multiplicando à esquerda. Depois a massa do pedacinho, ΔMI, vezes a velocidade VI. Tá? Só que pegar RI seno de θ vai pegar justamente aquele raio do momento circular da partícula que eu chamei de RI perpendicular. Tá? Certo? Lembra que esse aqui é o raio da trajetória circular do pedacinho. Tá? Bom. Tá certo? E fica com essa expressão, então, para a componente em Z do momento angular para a rotação do pedacinho. Tá? Certo? Mas a gente quer ainda o momento angular inteiro, né? Para a rotação do corpo inteiro. Tá? Então, agora o momento angular para a rotação do corpo inteiro, tá? É somar aquele momento angular Lzinho Z, LZ, tá? Para todos os pedaços do corpo. Então, vai fazer uma somatória, tá? Para todos os pedaços do corpo, aí substitui a LZ lá, aquele RI, né? É perpendicular, que é a distância da partícula até o eixo de rotação, vezes a massa do pedacinho, vezes a velocidade do pedacinho, tá? Bom, tá certo? No lugar do VI, eu posso colocar aqui, né? Que, lembra, velocidade no movimento circular é igual a velocidade angular, vezes o raio da trajetória circular, tá? Bom. E junta aqui, ó, então vai ficar com essa somatória aqui. Então, o momento angular total no eixo Z, tá? É igual a pegar a massa de cada pedacinho, multiplica pela distância do pedacinho ao eixo de rotação ao quadrado, vezes velocidade angular. Tá? E essa somatória que está ficando aqui, ó, tá? Corresponde justamente àquele cálculo do nosso momento de inércia, que era para sistema de partículas, né? Pega a somatória da massa de cada pedacinho, né? Vezes a distância ao eixo de rotação ao quadrado, tá? Bom, tá certo? E quando a gente estende para o corpo certinho, né? Que essa somatória vira uma integral, tá? Isso aqui então vai corresponder ao momento de inércia da rotação do corpo rígido, tá? Então diz que você tem então que o LZ, componente Z do momento angular, que é o que me interessa para a rotação do corpo rígido, é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular da rotação do corpo. Tá? Bom. Tá certo? Bom. Isso aqui está pegando em módulo. Né? A orientação, né, desse momento angular, tá? Desse LZ, aí vai depender da regra da mão direita também. Tá?
Aí, para aplicar a regra da mão direita, para encontrar o momento angular para a rotação de corpo rígido, tá? Aí, essa aqui é a questão de você fazer sua mão girar no sentido da rotação do corpo, tá? E onde o polegar apontar, tá, vai ser o sentido do momento angular, tá? No caso da figura anterior, tá? Você tem aqui essa rotação nesse sentido do eixo Z, né, em relação ao eixo de rotação, tá? Rotação nesse sentido, tá? Bom, e então se você pega lá no corpo rígido, então, tá? Pega a sua mão direita, gira ele nesse mesmo sentido, você vai encontrar que o LZ vai apontar para cima, tá? Pega da mão direita, vai descobrir que o LZ vai apontar para cima, tá? Bom, certo? Então, também tem como calcular agora o momento angular. Então, para a rotação de corpo rígido, só me interessa só a componente LZ, tá? Que é a componente que está no sentido do eixo, está paralelo ao eixo de rotação. Tá? Bom. E agora vamos aproveitar isso também para ver, então, também outra coisa que a gente pode trabalhar com o momento angular, que é a conservação do momento angular. Tá? Então, da mesma forma que você tem lá um princípio de conservação de momento linear para sistema de partículas, tá? Então, a gente também dá para a gente fazer um princípio também na lei, né, de conservação do momento angular, tá? Bom, também para sistema de partículas. Agora, pegando os conceitos de torque e momento angular, tá? Quer pegar a situação, se você não tiver torque, né, externo no sistema, tá? Então, a gente vai ter da segunda lei de Newton, tá? Essa situação aqui, lembra que da segunda lei de Newton, somatória dos torques externos. É derivado do momento angular em relação ao tempo, mas se não tem torque externo no sistema, então a somatória do torque externo vai ser zero. Tá? Então, da segunda lei de Newton, nessa situação, então, derivado do momento angular em relação ao tempo é zero, significa que isso vai acontecer se o momento angular total do sistema for constante. Tá? Lembra que isso acontece se o sistema for isolado. Tá? Certo? Bom. Então, isso que você tem, então, o princípio de conservação de momento angular. Então, se você não tiver atuação, né, ação de torques externos, tá? Não tem nada que faça aparecer um torque do lado de fora sobre o sistema, então o momento angular total inicial é igual ao momento angular total final. Tá? Então, você tem então também uma situação que acontece conservação do momento angular ou do sistema de partículas ou para a rotação de corpo rígido. Bom. Certo? E vamos pegar isso aqui então, né? E pegar uma aplicação que a gente pode fazer, tá? Certo? Pega essa situação, por exemplo, né? Você tem uma pessoa aqui, né? Que está, né, girando, pega aquelas cadeiras, né? Com eixo que gira, né? As banquetas que giram, tá? E tá aqui essa pessoa, né? Que está girando aqui na cadeira, tá? E está mantendo dois halteres ali, segurando dois halteres com os braços abertos. Tá? Tá? E depois ele vai fazer a seguinte brincadeira, ele vai pegar no meio dessa rotação, né, com a banqueta, tá? Ele pega esses dois halteres e depois ele deixa os halteres girados, colado com o corpo dele. Ele fecha os braços e deixa os dois halteres colados com o corpo dele. Tá? Bom, tá certo? Aí depois que ele faz isso, aí o sistema aqui da banqueta com a pessoa aqui, ela vai girar com outro momento angular final, ômega-f. Tá? Outra velocidade angular final, ômega-f. Tá bom? E vamos comparar os dois casos. Tá? Então, você tem o momento angular inicial, né? Seria LZ. Né? Seria o momento de inércia, né? Tá bom? Da pessoa ali com os braços abertos, tá? Vezes a velocidade angular inicial. Tá? E o momento angular final, tá? Lembra que é a rotação de corpo rígido. Então, também, o momento de inércia vezes velocidade angular. Só que aqui agora vai pegar um outro momento de inércia, momento de inércia agora com os halteres colados com o corpo da pessoa, tá? Vezes agora a velocidade angular final. Tá? E como não tem torque externo, uma torque externa nesse sistema, então você tem a conservação do momento angular. Tá? Bom.
Então tem que o momento angular inicial em Z é igual ao momento angular final em Z. Tá? Então você tem o quê? I, né, o momento de inércia inicial vezes velocidade angular inicial, é igual a IF vezes ômega F, igual ao momento angular final, momento de inércia final vezes velocidade angular final. Isola a velocidade angular final, tá? Aí você vai ter que o momento de inércia inicial dividido pelo momento de inércia final vezes ômega I vai ser igual à velocidade angular final, tá? Essa expressão da velocidade angular final da rotação, tá? Depois que a pessoa ali fecha os braços, né? Bom, tá? Só que na situação final, o que acontece? Quando a pessoa deixa, ela fecha o braço, deixa os halteres colados nele, né? Então a situação que a massa fica mais próxima do centro de massa, tá? A massa fica mais perto do eixo de rotação, né? Então a massa fica mais concentrada perto do eixo de rotação. E essa é uma situação então que você diminui o valor do momento de inércia, tá? Lembra, quanto mais massa eu estiver longe do eixo de rotação, maior o momento de inércia. E quanto a massa ficar mais concentrada perto de rotação, menor o momento de inércia. Então tem que esse momento de inércia final, ele é menor que o momento de inércia inicial, tá? Então nessa conta do ômega F, então você tem o quê? Um número maior dividido por um número menor, tá? I sobre IF, né? Então tá um número maior dividido por um número menor, tá? Então essa divisão aqui, ó, tá? Fundo, ela vai ser maior do que 1, tá? Então, ômega F, o que é? Pegar ômega I vezes um número maior do que 1. Tá? Se eu pegar qualquer grandeza, multiplicar por um número maior do que 1, tá? Então o resultado vai ficar maior ainda. Tá? Então esse resultado aqui vai ser maior que o ômega I. Tá? Então a situação que a velocidade angular final vai ficar maior que a velocidade angular inicial. Tá? Bom, isso é ilustrando então um fenômeno descrevendo de forma qualitativa, tá? O que está acontecendo aqui nesse experimento que a gente está fazendo. Tá? Então está a pessoa girando lá, né? Junto com a cadeira, né? Primeiro com os braços abertos, está segurando os halteres lá para deixar, né? Uma massa maior, né? Longe do eixo de rotação, tá? E quando ela fecha os braços, tá? Então diminui o momento de inércia, tá? Aí, para compensar manter o momento angular constante, então a velocidade angular final tem que aumentar. Tá? Então, na figura da direita, tá? Essa velocidade angular final é maior que a velocidade angular inicial. Tá? Então, significa que a rotação, né, daquela banqueta ela vai ficar mais rápida ainda. Tá? Depois que a pessoa fecha os braços. Tá bom? Então, é uma consequência que aparece dessa conservação de momento angular. Tá bom? Certo? Aí, seguindo mais em frente, tá? Vamos pegar então um exemplo ilustrando também essa situação da conservação do momento angular. Tá? Bom. Tá. E aqui está pegando a situação que tem o seguinte, ela pega, né, um estudante, né, que está, né, novamente sentado naquele banco que pode girar, tá? Em torno do eixo vertical. Tá bom? Tá. Aí o estudante, né, que está sentado naquele banco, né? Banco giratório, né? Ele está inicialmente em repouso, tá? Mas ele está segurando uma roda de bicicleta, tá? Bom. E lá está com uma camada de chumbo para ficar mais pesado, tá? Essa roda tem momento de inércia, né? I, né? Em torno do eixo central, que é igual a 1,2 kg vezes metro quadrado. Tá? E ela gira já com uma velocidade angular ômega I, que é igual a 3,9 rotações por segundo. Tá? Bom. Certo? E fala que a rotação dessa roda que o estudante está segurando, tá? Olhando de cima, a rotação tem sentido anti-horário. Tá? E dessa forma, então, vai ter que o eixo da roda, né, está colocado no eixo vertical. E para a rotação ser desse jeito que ele deu a orientação para a rotação da roda, então o momento angular da roda, né, ela aponta verticalmente para cima. Tá?
Então é o seguinte, você tem lá aquela banqueta que pode girar, em cima dele então está o estudante, né? Bom, certo? O estudante está segurando então uma roda aqui, né? Bom, está segurando aqui uma roda que está girando também, de tal forma que o momento angular de rotação dessa roda, tá? Ela está com o momento angular apontando para cima da roda, né? Aqui o LZ. Certo? Se essa rotação aí a roda vai estar girando, do ponto de vista olhando de cima, ela vai estar girando no sentido anti-horário, tá? Bom, essa aqui é a velocidade angular inicial da roda, tá? Ômega i, tá? Agora, o que o estudante faz? Ele pega esse eixo que está segurando a roda, ele inverte ela, tá? Vai deixar a roda agora para baixo, né? Bom, tá? Lembrando que esse banco aqui, por enquanto, ele está em repouso, tá? O banco não está girando, tá? Bom, então, o estudante agora vai fazer a seguinte brincadeira, então, tá? Ele tem um estudante então na banqueta, né? Agora ele está girando a roda de tal forma que a roda ela fica para baixo. Certo? Tá bom? Aí desse jeito aqui vai ficar a roda então com o momento angular para baixo também. Então, o momento angular da roda vai ficar para baixo. Tá? Bom, que como ele só mudou, inverteu o eixo da roda para baixo, tá? Aí para quem, então o vetor momento angular vai apontar para baixo, tá? Isso significa também, tá? Que vai inverter também o sentido da velocidade angular da roda, vai estar girando no sentido oposto. De tal forma que olhando de cima vai ver essa roda girando no sentido horário, tá? Aí, como consequência disso, tá? Aí todo o sistema do banco com o estudante com a roda de bicicleta vai girar com uma velocidade angular final ômega f, tá? Tá certo? E essa aqui é a pergunta. Tá? Então agora como resultado, ele e o banco giram em torno do eixo, né? O eixo da banqueta, tá? O eixo do banco, tá? Aí qual que é a velocidade angular final, então, que está girando o estudante? Tá? Bom, ele fala que também passa mais um dado. Ele pega que o momento de inércia agora, I0, né? Da rotação de todo estudante, banco mais roda, tendo do eixo do banco, então o eixo de rotação do banco é de 6,8 kg vezes metro quadrado. Tá? Então vamos começar a resolver esse problema. Tá bom? Tá certo? Então vamos passar aqui então, para a solução desse exemplo. Então só vou pegar essa figura para copiar na página seguinte, para a gente não esquecer o que está descrito aqui nesse enunciado. Tá? Copiar para a página seguinte. Ah, nem preciso copiar, que aqui está a figura melhor desenhada. Tá? Então nem eu vou copiar. Tá? Então essa situação aqui, ó, tá? Então você tem um estudante que está no banco primeiro parado, tá certo? Ele está segurando o eixo da roda da bicicleta que está girando de tal forma que o momento angular da roda aponta para cima. Tá? Bom, vou chamar isso aqui de um LI. Eu vou copiar aquela minha figura anterior. Tá? E depois ele inverte o eixo da roda, a roda fica com o mesmo momento angular, só que agora para baixo, tá certo? Isso vai fazer então todo o sistema lá, do estudante com o banco com a roda girar com uma velocidade angular final aqui, tá? Bom, então tem a velocidade angular inicial da roda e vai ter também a velocidade angular de rotação de todo mundo em torno da banqueta, tá? Vai gerar também um momento angular final, tá? Então essa aqui é uma situação que a gente aplica conservação do momento angular, tá? Bom. Então pegar a situação inicial, tá? Situação inicial, tá?
Então, na situação inicial, você tem apenas a roda, né? Tá bom? A roda, né? De momento de inércia, né? Vou chamar de... Deixa eu ver se ele deu um nome lá para esse momento de inércia. Não deu, não. Aqui, tem um momento de inércia de 1,2 kg vezes metro quadrado, que está girando, tá? Tá de momento de inércia, vou chamar aqui da roda, né? 1,2 kg vezes metro quadrado, né? Gira com velocidade angular. Ômega I, que é o valor dele aqui, lembrar do valor dele, né? Que é de 3,9, né? 3,9 né? Rotações por segundo, né? Acho que é esse que estava lá, deixa eu ver de novo no enunciado, né? 3,9 rotações por segundo, né? Que gira, né? De tal forma que o momento angular dela vai apontar para cima, né? Bom. Certo? Então, logo, o momento angular é, né? O momento angular né? Tem um momento angular inicial, chama de LZ, né? É só pegar o momento angular, então, dessa roda. Tá? Aqui, pegar o momento de inércia da roda, vezes o momento angular ômega I. Deixa indicado só desse jeito por enquanto, tá? IRzinho vezes ômega I, um pouco melhor. IR vezes ômega I, tá? E está no sentido, está para cima, vou considerar para cima com o sentido positivo do nosso eixo Z, tá? Então, na figura aqui, eu vou estar colocando o eixo Z para cima, tá? Bom, tá certo? E com tudo isso está incluído também que esse ômega I também é positivo, tá? Bom, significa que se eu fosse desenhar o vetor momento angular, ele também estaria para cima junto com o vetor LI, tá? O vetor LI lá no eixo Z, tá bom? Agora vamos pegar a situação final. Situação final. Situação final, tá? É o que? Você tem então a roda, né? Vai estar, lembra, o estudante inverte o eixo da roda, tá? Então você vai ter a roda, né? Vai ter a roda, né? Com velocidade angular, né? Tá? Menos ômega I, né? Bom, da roda, tá certo? Bom. E todo o conjunto, né? E todo o conjunto, né? É estudante, né? Mais, né? Roda, né? Mais banco. Né? Que tem momento de inércia, né? Vou chamar de I do conjunto, né? Que deu lá no enunciado. Acho que ele chamou de zero. Vou corrigir aqui que ele chamou de zero. Né? Momento de inércia zero, que vale 6,8 kg vezes metro quadrado. Estou pegando aqui, né? Vale 6,8 kg vezes metro quadrado. Está lá no enunciado, né? Bom, chama de 6,8 kg vezes metro quadrado, né?
E lembra, todo conjunto, aí tudo junto, vai estar girando em torno com a roda, né, girando com o banco, né, com velocidade angular ωf. Tá? Com velocidade angular ωf. Tá? ωf. Tá? Que é o que eu quero descobrir. Eu não sei o valor desse ωf ainda. Tá? Eu quero descobrir aqui a velocidade angular com que está girando todo mundo, está girando em torno do eixo do banco. Tá? Vou pôr aqui também para ficar claro, em torno do eixo do banco. Tá? Então, logo, o momento angular é, né? Aí vai ter o momento angular total final, né, no eixo Z, né, que é igual, né? Pegar aqui, então da roda, né, vai acontecer, vai ficar o mesmo momento de inércia da roda, que gira em torno do eixo dela, com velocidade angular menos ωi agora, tá? Bom, lembra lá que vai ficar o momento angular da roda apontando para baixo, em sentido negativo do eixo Z, tá? Bom, e agora soma agora com o momento angular do conjunto, tá? Tem lá o conjunto, que vai ter um momento de inércia ω0, que vai girar com velocidade angular ωf. Tá? Então esse é o nosso momento angular final. Tá? Vai ficar então, né? Menos o momento de inércia da roda vezes ωi, né? Mais I0 vezes ωf. Tá? E agora a gente aplica a conservação de momento angular. Tá? Como não há torque externo, tá? Vamos ver, essa aí só tem torques internos, né? Não vem ninguém de fora, por exemplo, fazer uma força lá no estudante para fazer um torque a mais do lado de fora, tá? Então, como não há torques externos, tá? Não há torque externo. Então, temos, né? Da conservação do momento angular, da conservação, né? Do momento angular, né? Que o momento angular total final, né? LFZ tem que ser igual ao momento angular inicial, né? Tá? Aí substitui as duas expressões aqui dentro. Então, o momento angular final, lembra que é menos, né? Momento de inércia da roda vezes ω0, né? Mais ωi, desculpa, ωi, né? Mais momento de inércia do conjunto vezes ωf, né? Isso é igual ao momento angular inicial, que é só o momento de inércia da roda vezes ωi, tá? Aí isola a velocidade angular final, tá? Aí vai ter que a velocidade angular final vai ser igual, né? A duas vezes, né? Momento de inércia da roda dividido pelo momento de inércia, né? Do conjunto, que é I0, né? Vezes a velocidade angular inicial, tá? Aí faz essa conta aqui, vai ficar duas vezes então, né? A inércia da roda, que é 1,2, né? Quilogramas vezes metro quadrado, né? Divide por I0, que é 6,8 quilogramas, né? Vezes metro quadrado. Tá? Bom, certo? E multiplica isso pela velocidade angular inicial da roda, que é 3,9 rotações por segundo.
segundo, tá? Aí faz esse cálculo, vocês vão descobrir então que essa velocidade angular final, tá? Então ela vai valer, né? Deixa eu ver se a próxima página aqui. Essa velocidade angular final ela vai valer então aproximadamente, tá? Mais, né? 1,4 rotações por segundo. Bom, certo? E aqui só vou repetir a figura também que estava na página anterior para mostrar o que acontece por causa da conservação de momento angular aqui nesse experimento, tá? Nesse problema, tá bom? Aí também vou copiar o que eu tinha escrito aqui antes também. Pronto, né? Bom, tá certo. Então, qual que foi o efeito então da conservação do momento angular? Tá? Bom, certo. Você tem então essa situação, o momento angular inicial, você vê que só tem o momento angular da roda apontando para cima, tá? Que faz lá, porque estava a roda ali, né? Da perspectiva, quem está olhando de cima vai ver essa roda girando no sentido anti-horário, tá? Isso é para olhar a roda de cima, tá? Bom. Aí o que o estudante fez? Ele pegou e inverteu o eixo da roda para baixo, tá? Aí se ele faz isso, para quem olha de cima vai estar vendo, né? A roda girando com velocidade angular agora com a mesma velocidade angular agora no sentido horário. Você inverteu o sentido de rotação da roda em torno do eixo, tá? Isso significa o quê? Que o momento angular da roda que estava para cima, ele ficou para baixo, né? Apontando para baixo, tá? Só que a conservação do momento angular total tem que ser respeitada, tá? Como estava no início o momento angular apontando para cima, tá? Então o momento angular total final também tem que apontar para cima, tá? Mas para fazer isso acontecer, significa o quê? Que todo o sistema, né, do estudante com a roda e o banco, tá? Todos eles então tem que girar de tal forma que todo esse conjunto girando tenha momento angular total para cima, de tal forma que a soma dos momentos angulares ainda dê um momento angular total apontando para cima, tá? Tá certo? Isso aqui corresponde à regra da mão direita, tá? Para quem olha ali de cima, tá? Tá certo? Ver todo esse conjunto girando no sentido anti-horário, tá? Então fica aqui, para quem olha de cima vai ver essa roda girando no sentido horário e todo o conjunto aqui, ó, estudante com o banco, né, com toda a roda junto, girando em torno do banco com velocidade no sentido oposto, velocidade angular no sentido anti-horário para quem olha de cima, tá? Para compensar e para manter a conservação do momento angular, tá? Certo? Então, para ver uma consequência prática aqui também dessa aplicação da conservação do momento angular, tá? Isso realmente de fato acontece em qualquer experimento que vocês façam desse sentido, tá? Você pega a pessoa, né, deixa ela fixa com a roda, tá? E gira a roda, né? Tá certo, bom? Tá? Com tudo, com força, né? Aí na hora que a pessoa inverter o eixo da roda, tá? Tá bom? Aí todo o conjunto do estudante com o banco também vai girar, tá? Vai começar a girar para manter a conservação do momento angular, tá? Então isso é um fenômeno que acontece então por causa desse efeito da conservação do momento angular, tá bom? Então com isso nós encerramos nossa aula de hoje, tá? E lembrando também, tá, que com essa videoaula a gente fechou então todo o conteúdo da disciplina, tá? Tá certo? Então, por essas razões, essa aqui vai ser a única videoaula da semana, tá? E o espaço que seria reservado de 2 horas da segunda aula da semana, eu estou deixando para vocês dedicarem ao estudo de vocês para a avaliação da semana que vem, tá? Lembrando que eu, nesse período ainda, dessa semana, que ainda não estou de licença, tá? Então, nesse estudo que eu estou deixando para vocês fazerem aí, né, essa semana, tá? Eu vou estar disponível para fazer atendimento de dúvidas, ou pelo plantão de atendimento de dúvidas, que é de quarta-feira, das 5 da tarde até 7 da noite, tá? Ou pelo
fórum de atendimento de dúvidas, né, que tem disponível na plataforma Moodle, tá? Ou vocês podem enviar suas dúvidas por e-mail, tá? Certo? Então dessa forma aqui, então a gente vai se despedindo, tá? Então também vai ser a última aula que eu vou estar dando para vocês então nesse semestre, né, dessa disciplina, tá? Então aqui desejo a vocês tudo de bom, tá? Espero que dê tudo certo para vocês então na avaliação da semana que vem, tá? E também para o restante do semestre. Então até mais a todas e a todos vocês, tá? Espero que a gente continue se vendo aí, tá? Nas outras disciplinas aí do curso. Então até mais.